Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus. Hoje a gente vai dar sequência à nossa série de vídeos sobre Fragged Empires. Hoje o papo é sobre a origem do cenário, como é que tudo começou, como é que o mundo deixou de ser um mundo, virou um universo e como é que o universo chegou onde chegou. Tudo começa na Terra, a humanidade que evoluiu e evoluiu e evoluiu, até chegar num ponto tecnológico muito avançado. Tão avançado que a gente só pode supor, bem por alto, quão avançado estavam as coisas. Nessa época, aconteceram vários eventos que não são narrados na história canônica, mas um desses eventos, ele muda tudo. É a fratura da realidade. É como se o tecido do universo tivesse rachado, a estrutura tivesse rachado. E dessas rachaduras, em todo o universo, começou a sair uma partícula. Essa partícula como se fosse uma poeira, certo? Essas fraturas, essas rachaduras foram chamadas de linhas Ley. Sim, é o mesmo nome das linhas de força que tem pela Terra, que a galera do misticismo gosta bastante. E a poeira que saía dela, essa partícula, era chamada de poeira Ley. E aqui os humanos começam uma expansão muito grande por todo o universo, porque até então o máximo de expansão que se tinha para o espaço eram pequenas incursões em planetas rochosos próximos. Uma coisa bem tímida se a gente comparar com a escala do universo. O pessoal pesquisou e descobriu que as fraturas da realidade, elas se conectavam e era possível fazer saltos espaciais muito longos, o que seria análogo a dizer que era possível viajar mais rápido que a luz. E assim começa um momento em que a humanidade vai colonizando tudo quanto é planeta habitável que eles encontram. Também é nessa época que começam a ser construídos os Titãs, que são robôs gigantes, autossuficientes, programados para terraformar todos os mundos possíveis que eles encontrarem. E é aqui que a humanidade meio que zerou o jogo, porque sempre vai ter um planeta que pode ser colonizado, que pode ser minerado, onde pode ser feito um novo mega assentamento. Então, as questões de escassez, tanto de matéria-prima, quanto de terras aráveis, quanto de espaço para pessoas, isso não era mais um problema. E a humanidade entra numa era de tranquilidade e paz, muito introspectiva, muito voltada para a arte, para o deleite. Eu associo os humanos dessa época com os humanos do filme Wall-E. Porém, essa semelhança não dura muito tempo, porque graças ao modo de vida extremamente sedentário e a tudo que a sociedade humana se tornou, começou a rolar uma erosão genética. Então, os humanos começaram a nascer com muitas doenças e muitos problemas congênitos. Doenças que estavam extintas há muito tempo a ponto de não serem mais nem catalogadas voltaram e ninguém sabia como combater essas doenças. E problemas congênitos de várias naturezas começaram a tornar a vida dos humanos um verdadeiro inferno. Embora fosse muito mais comum os humanos viverem a vida inteira no mesmo local, isolados, protegidos e servidos por robôs, sem se encontrar com outros fora ali do seu círculo restrito. Nessa época, começou a rolar meio que um pânico generalizado por toda a sociedade humana. E aqui três facções despontam. A primeira é a facção dos criadores. Essa facção, ela é a detentora de conhecimento científico e biotecnológico, por assim dizer, extremamente inteligentes e cheios de equipamento, e eles estavam devotados a encontrar solução para esse problema genético humano. A gente tinha a facção dos guardiões, que eram construtores e engenheiros responsáveis por criar os titãs e os portais de salto e guardar esses portais de salto. Numa vista grossa, os guardiões eles eram os mais poderosos militarmente falando e os mais respeitados na sociedade humana. E uma terceira facção muito importante é o clã Yaluma, que era uma família de tecnocratas extremamente habilidosos que descobriu como transferir a consciência humana para uma rede, para a nuvem. E dessa forma eles poderiam viver indefinidamente dentro de uma rede.
E os servidores dessa rede eram localizados em cometas que ficavam vagando pelo universo. Guardem essa informação, isso vai ser importante lá na frente. Os humanos viram a sua sociedade ruir completamente, a coesão social foi para o saco, e essas facções se reuniram e lançaram 4 mega estações orbitais para o espaço, as chamadas estações Quatoria. Os últimos humanos viveram nessas estações, em algum lugar pelo espaço. Foi nessa época que os humanos criaram umas criaturas que são chamadas de Arcontes. Na minha opinião, os Arcontes se parecem um bocado com o Doutor Manhattan, em termos de aparência mesmo. E eles são muito altos, são extremamente poderosos em todos os sentidos, e eles eram como se fossem filhos dos humanos, e eles foram criados pelos últimos humanos, os primeiros Arcontes, como filhos de fato. E é aqui que o Império Arconte começa. Os Arcontes ascendem a partir da hora que os humanos cessam de existir. Eles ficam com a herança de tecnologia e recursos infinitos. Porém, os Arcontes eles não tinham a mesma inclinação e os mesmos valores morais que a humanidade desenvolveu ao longo de seu tempo. Na verdade, de acordo com certos relatos, os Arcontes eram tanto quanto amorais. E eles se voltaram para a pesquisa genética e a busca sobre o conceito de perfeição, um conceito definitivo de perfeição, uma coisa bastante filosófica. Eles começaram a criar criaturas, assim como eles foram criados pelos humanos. Eles precisavam de servos. Primeiro porque os arcontes são seres que demandam muita energia, tanto em termos de comida, tanto no aparato necessário para que eles vivessem. Então eles começam, através do genoma humano e várias pesquisas, criar novos seres. Eu não vou entrar em detalhes de tudo que eles criaram nesse ponto, porque as principais criações dos arcontes são as espécies que nós temos para jogar dentro do Fraged, e cada espécie vai ter um vídeo próprio. Então já fica de olho porque vai ter muita coisa boa vindo por aí. Porém, em certo ponto, os arcontes criam uma criatura chamada de Exion. Quando isso aconteceu, outros povos já haviam sido criados pelos arcontes, como os Kautoranos, os Ursai, os Vargati. Então, nesse momento, já havia um Império Arconte, já haviam muitas criaturas que serviam aos arcontes. E o tempo passou, dizem que 12 Exions foram criados, porém, há quem conteste essa história dizendo que eram mais do que isso ou que era menos que isso. Os relatos são conflitantes. E os arcontes começaram a debater a validade do título de perfeito que os Exions tinham. Até porque Exion é a palavra para perfeito dentro do idioma dos arcontes. E a coisa começa a pegar aqui. As facções arcontes, elas se dividiram entre quem era pró-Exion e quem era contra-Exion. E isso marca o início da Era da Ruptura, que é o momento em que os arcontes entram numa guerra civil, porque parte deles quer dizimar os Exions e parte não quer. Só que a maioria queria. Então isso culminou no massacre dos Exions e de vários arcontes no processo. Porém, um Exion fugiu, pegou uma nave e meteu o pé. Esse cara, ele passou pela nebulosa da expansão sombria, que é um dos pontos considerados mais indomáveis dentro do espaço conhecido e o lugar de mais difícil navegação dentro do cenário conhecido, e ele sumiu. E aí o pessoal dos arcontes parou e falou: beleza, acabou, tamo tranquilo, vida que segue. Continuaram seus projetos, continuaram sua vidinha, só que o Exion não morreu. E ele passou muito tempo se preparando para vingança. E ele dominava muitas informações estratégicas do Império Arconte. E os Arcontes, eles eram muito prepotentes a ponto de achar que eles não seriam desafiados por ninguém. E é aqui que a coisa desanda. O Exion ele cria seres chamados Nephilim. São armas biológicas, vivas, inteligentes e sem nenhum sentimento. Eles são programados geneticamente para não ter sentimento algum. Eles são só lógica. E ele começa a posicionar
as suas ninhadas de Nephilim cercando todo o Império Arconte. Ele infiltra agentes Nephilim dentro da sociedade dos Ursai, a ponto de conseguir dominar os Ursai, e, mais ou menos 300 anos depois de sua partida, ele retorna e deflagra uma guerra. Dizem que é uma guerra, mas na verdade é um massacre. O Exion continuou a sua investida contra o Império Arconte até o momento em que o último Arconte foi morto. Nessa virada, neste momento, o Exion simplesmente foi embora e pronto, acabou. Só que não é tão pronto, acabou. A partida do Exion marca o fim da Guerra Oficial e também marca o início dos chamados Anos da Escuridão. Os Anos da Escuridão foi um período de mais ou menos 80 anos, onde os povos lidaram com todo o dano sofrido durante a guerra. Eu não vou entrar nos Anos da Escuridão em si, porque cada um dos povos conta os Anos da Escuridão a partir do seu próprio ponto de vista, e eu vou falar sobre isso no vídeo de cada um desses povos que foram criados pelos Arcontes. Mas em resumo, cada um desses povos que foram criados, dessas espécies criadas e agora abandonadas, eles tiveram que correr e se esconder para sobreviver do jeito que dava. E isso foi um processo extremamente violento, doloroso e cheio de mágoas e ressentimentos, tanto das espécies umas com as outras, quanto em relação a seus criadores. Neste momento a gente está chegando no que é o marco zero do cenário. E aqui eu vou encerrar esse vídeo, porque sobre o presente a gente tem muita coisa para falar e aí deixaria o vídeo muito grande. Eu quero fazer esse vídeo mais curto para vocês terem acesso a uma informação do momento de origem. E tudo que foi falado aqui vai ser enriquecido nos próximos vídeos, que vão ser os vídeos sobre todas as espécies relativas ao cenário de Fragile Empires. Inclusive, ao final das espécies jogáveis, vou fazer um vídeo sobre as espécies não jogáveis e como é que elas se relacionam. Então, fiquem de olho que a gente tem muita coisa legal para contar ainda. E se você chegou até aqui, eu agradeço demais sua audiência, sua paciência. Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, certo? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da editora Macaco do Mal. E até semana que vem.